Vamos começar. Vamos falar sobre moda, cultura e comportamento? Quem me motivou a fazer esse vídeo hoje foi ela, gente, Rihanna. Mas eu vou falar de um momento muito específico da Rihanna, que é sua gravidez e todo o burburinho por trás de suas aparições. E por que tem gente falando que ela mudou a moda, que ela mudou o comportamento, inclusive de uma geração que não queria engravidar. Como, por exemplo, essa matéria aqui da Dazed and Confused, intitulada Rihanna vai nos influenciar a ter filhos? A Rihanna, ela não foi a pioneira em mostrar a barriga, né, durante a gravidez, mas por ela ser um ícone da cultura pop, né, por ter tanta visibilidade, ela sim acabou chamando a atenção para esse comportamento. Não é só isso, existem muitas outras coisas por trás da barriga de Rihanna, que eu vou trazer aqui agora. Então, para contextualizar um pouco esse cenário de gravidez, por muito tempo, gestar uma criança era considerado um demarcador social. Em algumas culturas, se você não gestasse uma criança, você não era considerado uma adulta, ou certamente você não era considerado uma adulta de respeito. E você também não receberia um funeral tradicional e você certamente não se tornaria um ancestral. Os filhos, além deles serem uma garantia, né, da linhagem, eles também eram mão de obra, né, naquela época. Em algumas regiões da África era comum que, se você não engravidasse, você fizesse algum trabalho, procurasse algum sacerdote, procurasse alguma casa, né, que fizesse esse trabalho para que você conseguisse engravidar. E isso era feito em diversas culturas, tá, gente? Não só em África, mas também no Ocidente. A gravidez era muito cobrada, né, das mulheres, e elas iam para essas casas religiosas e faziam orações para que seus pedidos fossem atendidos. E isso acontece até hoje, tá, gente? Tem muita gente que vai em terreiro, tem muita gente que faz simpatia, pede pro padre, pede pra sei lá quem, dependendo da fé de cada um. Mas naquela época era realmente uma pressão social. Hoje ainda existe uma pressão social, mas a gente conseguiu evoluir, eu creio que um tiquinho, sim. É fascinante perceber que com o passar do tempo tem coisas que não mudaram, vocês vão ver aqui. Então tem muita gente que recorre à religião, mas também tem muita gente que recorre à medicina, né? Essa figura que vocês estão vendo aí se chama Nixie, não sei se eu tô falando correto aqui. Ela é de uma região do Congo e nela contém alguns medicamentos dentro da figura feminina, né? O seu penteado, ele indica gênero. Então essa figura, ela inclui giz de caulinho esculpido na forma de uma mãe com um bebê e entre outros ingredientes, sugerindo a concepção de uma criança. Segundo estudos feitos dessas imagens e desses artefatos artísticos, era para ter um espelho ali na barriga dessa figura, porém, com o passar do tempo, pode ser que esse espelho tenha sido perdido. Então, em muitas culturas, a maternidade era símbolo de sobrevivência até, né? Apesar de tudo isso, a gente analisando imagens, né, de diversas culturas, era muito difícil você ver mulheres já nesse estágio final da gravidez. Elas ficavam escondidas e não eram muito vistas também. Tudo isso devido a cuidados, devido ao avanço da medicina, que naquela época não era tanto igual a gente tem hoje, então muitas mulheres ficavam em casa de repouso também com medo, né, de causar algum mal para o bebê, e também por conta de crenças populares, né, de não deixar a barriga ser vista para passar alguma olhada para o bebê. Então muitas dessas crenças, elas permanecem até hoje. Inclusive em algumas regiões era recomendado que a mãe e o bebê ficassem em casa depois do parto por 3 meses, que era para proteger e fortificar a energia desse bebê e não ter aí uma troca de mal olhado e prejudicar a mãe e prejudicar a criança também. Então todas essas crenças, elas são ancestrais. Mas se a gente for analisar um pouquinho mais a fundo, ao longo dos séculos foi sim criando aí, foi sim aparecendo imagens que retratassem essas mães com seus filhos no colo, por exemplo, sendo amamentados. Mas uma das regiões onde o corpo da mulher grávida já no estágio final era normalizado, era em Camarões. Lá a gravidez nesse estágio final, ela era enaltecida, como por exemplo a gente pode ver nesse templo aqui, que tem diversas mulheres grávidas, né, já no final da gestação, com o barrigão aí exposto, esculpidos nessa fachada. E na cultura iorubá e maconde, por exemplo, existem alguns rituais que homens, eles dançam de mulheres grávidas, com umas máscaras na barriga, simulando aí o estágio final da gravidez também, e com os seios expostos. E dependendo da região, pode ser que essas barrigas, elas tenham escarificações ou tatuagens, né? Escarificações são aqueles relevos ali por cima da pele. Então, na cultura iorubá e na cultura maconde, era mais normalizado o corpo de uma mulher grávida, nesse estágio final. A pesquisa dessas imagens que eu mostrei aqui foi baseado no livro da Cat Curnow, que é The Bright Continent. Mas é importante eu pontuar aqui também, gente, que em muitas regiões existe essa diferença cultural, principalmente com relação à nudez. E muitos desses países que tinham uma visão de nudez, uma visão diferente do corpo, foram colonizados. Então aqui no Brasil, antes do genocídio, né, antes da colonização, os povos indígenas, eles também têm outra relação com a nudez. E tem alguns pontos, inclusive, de similaridades com
muitos povos africanos também. Na tribo Karamojong em Uganda, na Zulu na África do Sul e na Igbo da Nigéria, eles, por exemplo, faziam essas atividades aí diárias nus. E eles não viam a nudez como algo para se vergonhar ou reprimir. Fazia parte, né, da cultura deles. Então, esse choque cultural da colonização também mudou a forma da gente lidar e ver os nossos corpos. Essa nudez, ela também pode ser atribuída ao clima, né, de algumas regiões. Como, por exemplo, na Europa, eles utilizavam mais vestimentos por conta do clima também, que era mais frio. Então, eles cobriam mais o corpo. Os exploradores, quando começaram a fazer aí suas navegações e tiveram contato com esses povos, eles achavam que a nudez era algo primitivo. Mas se a gente for parar para analisar, é uma hipocrisia, porque muito da arte que foi produzida na Europa exibiam vários corpos de pessoas nuas, né? E falando nisso, muito da arte que foi feita no continente africano também foi roubada para ser exposta nesses mesmos museus, onde eles expõem essa arte com esses corpos nus, tem muito da arte africana lá também exposta. Então vamos traçar uma linha do tempo aqui. Ali pelo século XIII, na Europa, as roupas elas não seguiam a linha do corpo. Então era comum que as mulheres passassem a gravidez com as roupas que elas já tinham, porque as roupas eram mais fluídas. E a gravidez ela era mais percebida no estágio final. Os cortes também ajudavam a disfarçar um pouco esse barrigão, principalmente porque nesse momento o veludo se tornou uma febre. Então o peso do tecido ajudava a disfarçar mais a barriga também. Como é que as mulheres nessa época descobriam a gravidez? De acordo com papiros que foram aí descobertos as primeiras leituras em 1350 a.C., as mulheres do Antigo Egito, elas faziam testes com sementes de trigo e cevada. E o método era simples, elas urinavam sobre as sementes. Então elas urinavam sobre 2 sacos, um saco tinha sementes de trigo e outro saco tinha sementes de cevada. Se florescesse o de cevada, era menino. Se florescesse o de trigo era menina. E claro, se não florescesse nenhum, a mulher não estava grávida. Esse é considerado o primeiro teste de gravidez da história e ele tinha 70% de precisão. Agora, por exemplo, na Inglaterra, no período de Tudor, que vai de 1485 a 1603, as mulheres nem descobriam a gravidez até o bebê começar a mexer ali pelo 5º mês. E existiam alguns testes que os médicos faziam que era de analisar a cor da urina, mas eles não tinham tanta precisão. Assim como a falta de menstruação, que naquela época poderiam ser causadas por diversos fatores, como por exemplo alguma doença, uma dieta pobre ou até mesmo jejum excessivo. Que loucura! Olha o tanto que a gente evoluiu em alguns aspectos. E é importante eu falar aqui também que aí pelo período do século XV até o início do século XVI, nesse período de Tudor, a Inglaterra era uma nação católica devota e isso afetava muito a forma como as pessoas viam a gravidez e o parto. Então a gente levando em consideração essa cultura, essa visão do corpo, essa visão da religião, de como que afeta o parto, isso trazido para os países que foram colonizados por essas regiões, esses valores eles foram impostos também. E o impacto dessa colonização fez com que comunidades parassem de fazer seus rituais e se sentissem condenadas se acabassem realizando isso em público, porque tudo era considerado pecado. Então isso também vale para raça, para gênero e para orientação sexual. Muitos desses grupos foram perseguidos e exterminados. Uma das crenças, por exemplo, que existia na Inglaterra era que a dor do parto estava ligada à queda de Eva do Jardim do Éden, que as mulheres estavam condenadas a sofrer aquela dor. E sem os medicamentos e o conhecimento que a gente tem hoje, né, na medicina, que avançou em alguns aspectos, muitas dessas mulheres acabavam mesmo recorrendo à religião e à espiritualidade para ter um conforto aí na gestação e na hora do parto também. E isso variava de cultura para cultura, mas uma coisa em comum em muitas delas era o uso de amuletos. Em África existem diversos tipos de amuletos, eles podem ser feitos em terracota. No Antigo Egito foram achadas muitas figuras esculpidas em pedras que eram usados de amuletos, ou em forma de joias com sementes também. E na Europa existiam amuletos até com um pedaço de queijo, gente, abençoado pelo padre. Acredite se quiser. Então esses amuletos eles poderiam ser usados no pescoço, próximo à vagina ou na barriga. O parto era algo tão tenebroso na época que era comum que essas mulheres na Inglaterra já escrevessem até o seu testamento antes de dar à luz. E pela evolução da medicina, por muitas crenças e por muitas decisões políticas que influenciavam e ainda hoje influenciam o andamento aí da saúde, muitas mulheres e crianças acabavam falecendo e ainda falecem no parto e no pós-parto. Os dados da violência obstétrica provam isso. Só para fechar a história desse período de Tudor aqui da Inglaterra, eu vou deixar a sugestão desse filme aqui, que se chama The Other Boleyn Girl, que mostra muito de como que era a relação de política com a igreja nessa época na Inglaterra. Mas voltando aqui um pouco para a Europa, por conta dessa relação com o corpo, né, de mulheres grávidas, o primeiro vestido de gestante nasceu
na Inglaterra, no período barroco, que vai de 1600 a 1750. E foi o vestido intitulado Adrienne. Ele tinha dobras volumosas, esse tecido fluido que se expandia com o crescimento da barriga. E ali em 1650, quando foi chegando a era georgiana, foi adicionado um babador aí sobre esse vestido para ajudar na amamentação. Como a moda do século XVI exigia aí espartilhos para ter, né, essa silhueta da mulher ideal, muitas mulheres continuaram usando espartilhos durante a gravidez. Imagina o desconforto. Então, enquanto em algumas regiões a gente tinha essa liberdade corporal, em outras a gente tinha esse aprisionamento corporal. E depois de um período desses vestidos com espartilhos, eles começaram a apresentar fendas no busto para ajudar a amamentação. Papel que até no século XVIII era destinado a amas de leite. E quando algumas mulheres não tinham renda para comprar roupas mais ajustadas, elas acabavam desabotoando um pouco o espartilho na parte de trás e usando as mesmas roupas durante a gestação. Quando a barriga começava a crescer e não dava mais para ajustar, elas deixavam o espartilho aberto e usavam só um chale por trás, assim, que era para disfarçar as costas. Em 1800, os vestidos eles foram ficando maiores, mais rodados. Então a barriga acabou ficando escondidinha ali. No auge da era vitoriana, a gravidez era algo para ser ocultado e entre cena o espartilho de maternidade. Gente, esse espartilho de maternidade foi inclusive aprovado por médicos, tá bom para você? Ele era estruturado com ossos de baleia. E pouco a pouco a cintura impéria ela foi voltando para a cena, juntando aí com esses espartilhos e com tecidos mais pesados. Mas essas peças que eu tô falando aqui, elas eram exclusivamente de mulheres ricas, de mulheres de uma classe mais alta que tinham condições de comprar essas peças que eram lançadas, de comprar essas peças mais ajustadas, porque as mulheres das classes trabalhadoras, elas apenas usavam roupas mais largas. No começo de 1909, começou aí uma movimentação de que roupas de mulheres grávidas deveriam ser mais confortáveis e bonitas também. E passando pela década de 1920, a silhueta da mulher ela deu uma afrouxada, então tinha aí uns cintos, uma silhueta mais fluida, mas também rolava anúncios como esse aqui, da revista Good Housekeeping, de 1923, que falava o seguinte: seja totalmente livre do constrangimento de uma aparência perceptível durante o período difícil. Assim, eu nunca fiquei grávida, eu não duvido que é um período difícil. Mas, pô... E durante o passar do tempo aí, veio a colonização, veio novos olhares sobre os corpos, e claro que demorou um tempinho para que, né, esses países colonizados foram evoluindo aí também nessas silhuetas, nessas vestimentas, mas ainda havia pouco espaço para moda de gestante no mercado. Em 1952, bem aí, foi a primeira aparição de uma mulher grávida na TV, que foi com a atriz Lucille Ball. E em 1952 também aconteceu outra coisa aí, que foi a popularização do uso de calças. Gente, bem aí! Apesar dos primeiros registros do uso de calça por mulheres serem registrados ali no final do século XIX, demorou para que saísse da classe operária e adentrasse o guarda-roupa de mulheres de classes mais altas. E aí a moda começou a ter essa questão de tendência sendo levada também para o campo de maternidade. A moda gestante ela se firmou mesmo ali pelos anos 80 e pelos anos 90. Tinham muitos movimentos culturais de liberdade, né, acontecendo nesse período, e esse nicho ele começou a se expandir no mercado. Nessa época também teve a Demi Moore fazendo a capa da Vanity Fair, nua, né, com um barrigão, fazendo várias grávidas almejarem esse tipo de ensaio. Então, assim, para o pessoal normalizar uma barriga de uma grávida nua para aparecer só na década de 90 na capa de uma revista, enquanto em outras culturas a gente já vê a mulher grávida com barrigão há eras, é sobre choque de cultura. Então, gente, depois de tudo isso que eu falei aqui, o fato da gente ver mulheres pretas retornando com esse hábito de mostrar barriga, de se sentir mais confortável na gravidez, não é uma questão, por exemplo, climática, é uma questão cultural, bem específica. E vamos agora de momentos de gestante que eu adoro. Beyoncé anunciando a gravidez de Blue Ivy no VMA de 2011 com o barrigão, depois de cantar Love on Top. A Cardi B fazendo a revelação dela no Saturday Night Live em 2018 cantando Be Careful, depois de todas as fofocas envolvendo ela e Offset, e chifre e traição, a gata aparece cantando Be Careful, grávida. E claro, temos mais um momento de Beyoncé aqui, que foi a apresentação dela no Grammy de 2017, que quase matou todo mundo do coração, quando ela deitou aquela cadeira com aquele barrigão, fazendo várias referências à cultura iorubá, fazendo referências a Oxum nessa apresentação, e quase matando o pobre do Jay-Z do coração. A Beyoncé, inclusive, ela vem trazendo aí, né, várias referências da cultura iorubá nos seus trabalhos, como, por exemplo, em Black King, eu vi, por exemplo, o Itan, uma história de Oxum quando ela coloca aquele bebê no cesto. Depois eu posso falar um pouco mais sobre isso aqui. Existe uma história que conta
conta essa história de colocar um bebê nesse cesto e ir navegando pelo rio. E também tem o clipe de Hold Up, né, que ela faz diversas referências ao Oxum. E tudo isso, gente, nos traz ao dia 31 de janeiro de 2022, que aconteceu o anúncio oficial. Sim, temos um Fenty Baby! E eu achei esse anúncio a cara dos dois. Ela simplesmente ligou pro paparazzi das estrelas, Miles Diggs, que inclusive já deve estar com a aposentadoria feita depois dos direitos autorais que ele recebeu com essas fotos. Ligou pra ele e falou, ó, vou dar um rolezinho pelo Harlem, quer fotografar a gente? Simples assim, de um jeito street style, de um jeito Rihanna, de um jeito A$AP Rocky de ser. O paparazzi, inclusive, depois fez um texto agradecendo a Rihanna por toda essa confiança aí de ser escolhido pra registrar esse momento, né, tão incrível. Então, vocês lembram que lá no começo eu falei aqui que a Rihanna ela não foi a pioneira em mostrar a barriga? Ela realmente não foi. Mas, por toda a visibilidade que ela tem, ela com certeza começou a colocar luz nesse problema, que são roupas maiores, não só roupas de maternidade, roupas maiores. E a Rihanna, ela já vem sendo conhecida aí por esse olhar, né, para a inclusão. Seja pela sua linha de maquiagem, seja pelas lingerie, ou seja pela sua linha de cuidados com a pele também. Isso fez, inclusive, com que várias marcas tivessem que rever seus posicionamentos se quisesse competir com a marca da Rihanna, que foi uma explosão. No desfile da sua linha de lingerie, da Savage Fenty, por exemplo, ela colocou 2 mulheres grávidas para desfilar. Inclusive, a Slicker Woods, essa da foto aí, deu à luz depois que ela saiu da passarela. Acho que o impacto foi tanto que os hormônios dela foi lá em cima e induziu o parto. Induziu o parto, ela saiu de lá e pariu. A Rihanna depois só mandou as flores para ela. E assim, gente, Rihanna é um acontecimento grávida. Tudo que ela fazia virava um grande evento. Assim como a capa que ela fez pra Vogue. Gente, eu até chorei vendo essas fotos. Eu achei a coisa mais linda do mundo. Eu não vou mentir, eu chorei mesmo. Eu me emocionei. Porque, ai, foi uma das coisas mais lindas que eu já vi. Ai, é muito lindo, uma mulher confortável e feliz. E nessa entrevista que ela deu pra Vogue, ela contou vários detalhes de muitos looks que ela acabou usando aí nesse período de gravidez. Como, por exemplo, esse vestido pretinho da Dior. Segundo a própria, ela e seu stylist Jarry Wheeler decidiram tirar um saiote que tinha aí por baixo desse vestido. Jarry falou que a Rihanna sempre foi muito destemida e que não precisava daquele saiotinho não, ela ia usar a transparência toda mesmo. Ela ainda afirmou que esse vestido foi o mais próximo de roupa de maternidade que ela já usou. Eu morro. E muita gente criticou o fato, né, dela tá aí mostrando a calcinha, dela tá aí mostrando o barrigão, dela tá aí com uma roupa meio que lembra uma lingerie. Como eu falei aqui, eu me emocionei muito vendo essas fotos da Rihanna grávida. Hoje em dia, você colocar uma criança preta no mundo com tantas crises políticas, com genocídio, é algo que dá muito medo, mas também é muito bonito de ver famílias pretas ainda enfrentando esse medo e povoando esse mundo com crianças pretas. Então, eu fico feliz. Eu acho a coisa mais fofa do mundo e é sobre isso. Rihanna falou também que assim que ela descobriu a gravidez, ela falou que de jeito nenhum ela entraria num corredor de roupa de maternidade. Ela falou que ia se virar, meu bem. Riri falou que queria redefinir o que é uma mulher grávida perante a sociedade. Nessa sociedade com um olhar colonizado. Então a gente viu aqui que a gravidez foi e é uma questão política, religiosa e que fez com que mulheres se escondessem por camadas de tecido. E isso pode ser desconfortável até mesmo para uma amamentação, né? E o fato de a mulher ter partes do corpo exposta, por exemplo, muitas mulheres reclamando do simples ato de amamentar, né? Então tudo isso ainda é um choque. Parece que a gente evoluiu em alguns campos, mas muitas das crenças que a gente tem ainda são iguais. E para finalizar esse tópico, é importante eu falar mais uma vez aqui que tudo isso também engloba classe. A Rihanna ela é uma mulher rica, então isso dá mais condições de ela ter mais opções de roupa, dela ter um stylist. Então até nisso é parecido com muitos anos atrás, que mulheres mais ricas tinham mais acesso. A moda ela é uma ferramenta incrível de expansão e criatividade. Algumas pessoas gostam mais e outras gostam menos. Mas dizendo tudo isso aqui, apesar da Rihanna ser uma mulher rica hoje, eu acredito sim que sua gravidez teve grande impacto na cultura pop e eu já vejo por aí várias mulheres se sentindo mais confortáveis com seu corpo, né, nesse período. Como vocês viram aqui, ainda tem muitas semelhanças de crenças e valores com culturas arcaicas, né, gente? Então a gente ainda tem um longo caminho pela frente. E vocês, o que acham? Deixa aqui nos comentários. Então é isso, gente. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado.